A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Aqui estou nesse monte, orando neste momento. Estou aqui buscando ao Senhor, a presença de Deus, buscando o poder, a autoridade, a virtude, a graça e a misericórdia do nosso Deus. Eu peço a todos que ouçam com atenção essa palavra, para que nós venhamos estarmos apercebidos quanto à volta de Jesus. Porque, pelo que nós podemos observar, tudo está cumprido. Tudo está se cumprindo, meus amados irmãos. E nós precisamos estar apercebidos, porque Jesus virá num abrir e fechar de olhos. Ele virá num abrir e fechar de olhos. Infelizmente, muitos seres humanos estão desapercebidos. Estão caminhando nessa terra, como aquela parábola das virgens prudentes e as loucas. A maioria não está preocupada em juntar azeite nas suas vasilhas. E quando a voz bradar e dizer, aí vem o esposo, sai ao encontro, infelizmente muitos vão ficar de fora, porque não estão preocupados com o arrebatamento. E nós precisamos estar preocupados. Jesus, ele já na sua época, quando ele estava na terra, ele se preocupava de alertar os discípulos quanto à vigilância. E nós precisamos estar alertando a cada um de nós, porque essa palavra vem primeiro para mim. Ela vem para mim alertar. E aí, o que Deus me dá, eu repasso para os outros ouvintes da palavra, você que está ouvindo. Ele disse lá no livro de Mateus, eu creio que é o 24, 43, diz assim, ele diz assim, vigiai, porque não sabei o dia nem a hora que adivinha o vosso Senhor. Porque se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria que o ladrão arrombasse a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não penseis. Aqui ele estava falando sobre a sua volta, que ele ia subir, num determinado tempo ele iria voltar para arrebatar a igreja, para arrebatar os seus escolhidos. E ele estava já alertando os seus discípulos. E aquela palavra que ele deixou lá há mais de 2000 anos atrás, ela está se cumprindo hoje, os sinais. Os sinais do final dos tempos, porque ele não disse o dia específico, mas ele deixou os sinais. E os sinais são o quê? A frieza do amor. Os sinais são a frieza do amor, no coração de quase todos, até dos escolhidos. Esse sinal está cumprido, essa profecia está cumprida. O sinal que ele deixou também foi o Evangelho do Reino fazer comichão nos ouvidos dos seres humanos. Este sinal também, essa profecia também está cumprida. O sinal que ele deixou também foi que surgiriam muitos falsos profetas. E nós temos visto que esse sinal também, essa profecia também está cumprida. Ele disse outro sinal, que nesse tempo, no final dos tempos, muitos se escandalizariam. Ele disse assim, nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos cristos e falsos profetas enganarão a muitos. Essas profecias que Jesus citou estão tudo cumpridas. Né? É muita traição entre os cristãos, é muita divisão, muita fofoca, muita contenda, muita discórdia e muita inimizade entre os cristãos. Esse tempo está cumprido. É muitos se escandalizando uns aos outros. Né? Nós não vemos pessoas da Umbanda falar mal de umbandista, não. Nós vemos crente falar mal de crente. Nós não vemos os espíritas falar mal de espírita, não. Nós não vemos. Mas nós vemos crente, pastores falar mal de pastores. De ovelhas, de presbíteros, de diáconos e daí por diante. Nós não vemos
um terreiro se levantar contra o outro, não, mas nós vemos as igrejas, cada uma dividida. As igrejas divididas por placas e por estatutos humanos. Essa profecia está cumprida. O Evangelho fazendo comichão, o Evangelho genuíno do reino, que é a Bíblia, não é mais bem-vinda, pregada em muitos lugares. Pode-se pregar tudo, menos Bíblia, menos a volta de Cristo, menos santificação, menos arrebatamento, menos o tesouro do reino dos céus. Então isso aí é cumprimento da palavra de Deus. Nós podemos ver que Jesus mandou vigiar. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que adivinha o vosso Senhor. Porque se o pai de família soubesse que vigiando à noite havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria que o ladrão roubasse a sua casa. Veja que ele estava alertando os discípulos a ficar vigilantes. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos. Ele disse: não sejamos ignorantes acerca dos que já dormem, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar com Ele nas nuvens. Veja, arrebatamento é real, só que só vai ter que ser arrebatado quem estiver preparado, vigilante, quem estiver, aleluia, com uma perfeita comunhão com Deus. Por quê? Porque muitos serão cortados da videira verdadeira, segundo João 15. Está escrito, Jesus dizendo, muitos serão cortados da videira verdadeira. Muitos serão lançados fora, como a parábola da grande rede. Jesus, citando a parábola da grande rede, ele disse: eis que o reino dos céus é semelhante a uma grande rede que foi lançada no mar e pegou muitos peixes, peixes grandes e pequenos. E foi tirado da rede todos os peixes. Os bons e grandes foram guardados, e os pequenos e ruins foram lançados fora. Muitos vão ser lançados fora, porque não estão preocupados com o reino dos céus, porque não estão preocupados em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Muitos serão lançados fora porque já abriu mão do seu chamado, não se preocupa mais de orar, de jejuar, de evangelizar, de buscar, né, a face do Senhor nosso Deus, né, se humilhando, porque é necessário que nós venhamos nos humilhar e saber que nós precisamos estar, aleluia, ligados na videira verdadeira Jesus Cristo, fazendo o quê? Dando bons frutos, fazendo boas obras, porque segundo Jesus falou, aquele que não der bom fruto será cortado e lançado fora. Então é necessário que nós venhamos nos preocupar, irmão, estarmos vigilantes, buscando em Deus, em jejum, oração, revestido das armaduras de Deus, porque o apóstolo Paulo lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, também ele nos alertou a nós estarmos revestidos com todas as armaduras de Deus, né, para poder resistir nos dias maus. Nós estamos nos dias maus. Essas guerras que estão assolando o mundo afora, é tudo bíblico, é sinal do final dos tempos. O rio Eufrates seco lá, está escrito em Apocalipse 16, versículo 12, é sinal do final dos tempos. Tudo está cumprido. Essas queimadas, essas queimadas queimando o Brasil inteiro, regiões que eram como o Jardim do Éden, como a Amazônia, como o Pantanal, como o Cerrado, sendo queimada a fogo, ficando só cinza. É bíblico, está lá no livro de Joel, capítulo 1. Pode meditar, é bíblico. Que a frente será como o Jardim do Éden e atrás será como a Pragana. Só restará cinza. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Furacões dizimando os Estados Unidos, um após o outro. Terremotos dizimando a Índia, o Haiti, México e tantos outros países. Furacões, Estados Unidos, aquelas regiões lá, é um furacão atrás do outro. Né? Enchentes, dizimando o estado inteiro, como o Rio Grande do Sul há outro dia, há poucos dias atrás. Ninguém se preocupou de buscar Deus, eu creio que poucos. A idolatria
criando deuses a seus próprios gostos. O mundo está deixando Deus irado. E nós precisamos deixar Deus feliz. Precisamos deixar Deus feliz porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se Ele estiver feliz, nós estaremos fortes. Se Ele estiver irado, nós estaremos fracassados. Essa é a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos aqui na terra nós colhemos. Da mesma forma é no céu. Tudo que nós plantamos espiritualmente falando, nós vamos colher de Deus. Porque Jesus mesmo prometeu, Ele disse: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Se nós não plantamos nada para o céu, nós não vamos receber nada de Jesus Cristo, nada de Deus. Pelo contrário, Ele diz que vai se envergonhar de muitos. Ele diz: aquele que se envergonhar de mim aqui, eu também me envergonharei dele no dia do juízo. O que será que Ele está achando dessa terra? Será que Ele está orgulhoso de nós ou está envergonhado? Será que Ele sente o orgulho que Ele sentiu da igreja primitiva? Que Ele sentiu de Paulo, de Pedro, Tiago, João, Filipe, dos discípulos que entregavam as suas próprias vidas por amor do Evangelho? Ou Ele está envergonhado com esse Evangelho que nós estamos vivendo hoje em dia? De divisão, de contenda, de fofoca, de falsidade, de mentira, de preguiça e de covardia. Que não se ganha mais, não se preocupa mais de ganhar almas dos perdidos, não se preocupa mais de expulsar demônio, poucos se preocupam de evangelizar os hospitais, os presídios, as cracolândias. É uma ordem de Cristo. Será que nós temos obedecido? Ele disse na sua palavra: aquele que me ama guardará a minha palavra. Eu irei para o meu Pai, virei com meu Pai e farei nele morada. Será que nós estamos guardando a palavra de Deus? É para nós refletir. É para nós refletir. O que eu estou falando para honrar o nome do Todo-Poderoso? O que eu estou fazendo para alegrar o coração do Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto nele há. É para nós refletir. Eu estou deixando essa reflexão aqui no monte. Estou agora, nesse momento, aqui no monte, buscando a Deus e deixando uma palavra para a sua vida e orando pela minha e pela sua vida e por toda a terra, por todos os povos, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer orações e intercessões por todos os homens, levantando mão santa, sem ira e sem contenda. Estamos aqui buscando ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério e abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar.